Resista à deturpação. Esse é o tema que temos dado para o livro Carta de Judas, no Novo Testamento, na Palavra de Deus, a Carta de Judas. Antes de Apocalipse, o último livro da Bíblia, você encontra esta breve carta, este breve livro de uma página praticamente. E este tema expressa bem o que Judas busca fazer ao escrever esta carta, Resista à deturpação. Judas, um líder certamente na igreja de Jesus Cristo naqueles dias, especialmente então na igreja de fundo judaico, judeus que tinham se convertido ao Evangelho, a Cristo, e Judas que se apresenta no início, na abertura da carta, como autor, e como um dos irmãos de Jesus Cristo, porque ele disse que ele é irmão de Tiago. Tiago, então, também líder na igreja de Jesus Cristo, era irmão de Jesus Cristo. Então, Judas é aí o meio-irmão de Jesus Cristo, mas ele se apresenta também como servo de Jesus Cristo. Aquele irmão meu é muito mais do que meu irmão, ele é o Senhor e a minha vida é dele, sou servo de Jesus Cristo. E nós vamos nesta noite focar do verso 11 ao verso 13 em Judas. Judas 11 a 13 é o nosso texto. Mas por que Judas escreve esta carta às igrejas ali da época? O verso 13 explica, antes de lermos o texto da noite para a nossa meditação, o verso 13 diz assim, Judas se dirigindo aos seus, então, ali leitores, amados, embora estivesse muito ansioso para lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Então ele tinha uma intenção quanto ao que ele escreveria, e seria uma abordagem até mais agradável, explicar melhor a salvação, mas ele, sabendo do que estava se passando naquelas igrejas, ele diz que há algo mais urgente e que ele precisa abordar, e ele muda então o assunto, o objetivo da sua carta. Senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Nosso foco está em Judas a partir do verso 11 para esta noite, mas quando você começa ali no verso 11, diz assim, ai deles. Deles quem? Ai deles. Quem são esse deles aqui, ou eles? Temos que retornar ao verso 4. No verso 4 ele diz, e ele está alertando a igreja sobre essas pessoas, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então, no verso 11, quando ele diz, ai deles, está falando destes homens, dessa liderança infiltrada, mas que perverte a verdade do Senhor, esses certos homens. Então, nós vamos ler agora, para a nossa meditação, versos 11 a 13, vamos receber a palavra do Senhor com o coração aberto, mente disposta. Diz assim, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão
reservadas para sempre as mais densas trevas. Esta é a palavra do Senhor. A guerra na linha de frente mesmo, onde o combate acontece, é algo agradável, mais ou menos agradável, ou é algo terrível? Podemos responder isso ou não podemos? Será que para alguém responder que uma experiência de guerra é terrível ou é agradável, ele precisa ir para a guerra e estar lá exposto à morte? Ou não, ele pode saber, a pessoa pode saber que a guerra é terrível, sem ter ido para lá? Creio que todos nós responderíamos, sim, ele não precisa ir para lá. Todos nós sabemos que uma guerra, alguém estar na linha de frente da batalha é terrível. Mortes acontecendo ali, todo tipo de explosão assustadora. É terrível. Parece-me que nenhum de nós aqui foi para a guerra, mas todos nós diríamos é terrível. A verdade é que nós, para aquilatarmos situações e coisas, não exige que nós passemos por elas. Lá na minha juventude, um amigo meu dentro da igreja, que não era muito firme com a igreja, com a fé, tinha crescido numa família evangélica, recebeu a educação cristã desde cedo, frequentou a igreja desde criança. Ele disse para mim, agora na sua juventude, sabe, eu preciso ir para o mundo, conhecer mesmo o mundo, para eu poder entender o pecado, como ele é ruim até, e aí eu entender também, e aquilatar, apreciar a salvação, e aí vou ser um crente com uma grande experiência. Ele precisa se entregar ao diabo, para depois poder experimentar a bondade de Deus, diria ele. Será que é preciso isso? Certamente que não. Nós sabemos o que é o pecado, o mundo. Nós não precisamos experimentar aquilo lá. E muito menos não precisamos experimentar aquilo lá para sabermos e aquilatarmos que a graça de Deus em Cristo, a salvação, é maravilhosa. Este texto aqui de Judas tem uma função nessa direção para a minha vida e para a sua nesta noite. Ele vai apontar erros de personagens das Escrituras, aplicando a certos homens líderes que infiltraram a igreja, e para que os seus leitores e nós pudéssemos reconhecer a gravidade desses erros, e nós de forma nenhuma pactuarmos com eles em nossas vidas ou com aqueles que estão envolvidos neles, que nós possamos, através dos exemplos, dos erros dos outros, estarmos então ensinados da gravidade desses erros e que eles fiquem longe de nós e aqueles que abraçam esses caminhos fiquem longe de nós. Nós possamos identificar e manter tudo isso longe. Erros didáticos têm essa função. Nós lemos o suficiente sobre guerra para desejar nunca ir para a guerra. Nós sabemos da maravilha da graça de Deus em nossas vidas, e pelo que a palavra de Deus diz, e nós sabemos que o mundo é terrível, porque nós sabemos por muita informação e pela palavra. Nós não precisamos ir para o mundo para desfrutarmos e apreciarmos a graça de Deus. Então, erros didáticos, ouvimos falar deles, não precisamos caminhar por eles, para tirarmos lições práticas para a nossa própria caminhada com Deus. Aí estão aquelas igrejas que recebem esta carta de Judas, e nós, como Igreja de Cristo, recebemos hoje. No caso deles, era uma igreja, como já falei, de uma origem judaica. Eram crentes em Cristo Jesus, mas que haviam, antes de se converter, crescido em famílias judaicas, praticando as liturgias judaicas, estudando muito o Velho Testamento antes de Jesus Cristo, a fé judaica, e eles agora estão em Cristo. E eles têm um problema em suas igrejas. Judas percebe que
lideranças, pessoas com boa navegação no meio da igreja, talvez com voz, com influência, estavam disciplinando ideias erradas, que inclusive levavam à imoralidade. Então Judas escreve para alertá-los, eles precisam combater, como ele diz no verso 4, nós lemos, combater pela fé que foi entregue de uma vez por todas. Final, terminada, para nunca ser alterada, nunca ser diminuída, nunca ser aumentada, mas ser preservada como é. Não deixar que ninguém contamine esta fé. Fé no sentido não daquilo que eu creio, mas aquilo que é alvo da minha crença, isto é a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, há este problema nestas igrejas, um risco muito grande, esta contaminação interna. Ele diz, eles infiltraram-se no seu meio, lemos no verso 4, dissimuladamente. Sorrateiro, parece que é um dos nossos, parece que estão falando de Jesus Cristo, mas não estão falando, ensinando exatamente como é. E aí é que no verso, então, 11 que nós lemos, nós temos este início, ai deles. E essa expressão ai, nós não usamos tanto mais, mas é ainda muito usada na literatura, ai. Essa é uma expressão, é uma palavrinha pequenina, mas que significa muito. Jesus Cristo usou muito esse ai. Temos uma palavra dele longa em Mateus 23, quando ele se dirige aos líderes fariseus e escribas. Ali tinha uma atitude condenável, Jesus está condenando, ele fala, ai deles, ai deles, ai deles. E Judas vai dizer a mesma coisa, ai desses líderes, dessas lideranças que estão no meio do povo de Deus. E aí estão os erros didáticos. Que benefício tem para as nossas vidas a leitura desse texto, o entendimento desse texto? Primeiro, para nós identificarmos quando isso acontece na igreja, no campo chamado evangélico, que está acessível a nós de forma tão fácil através da mídia dos nossos dias, neste mundo todo que se identifica como evangélico, gente com voz, com influência, precisamos ficar atentos. O problema da luta pela verdade não é um problema nosso hoje. Desde o princípio, aqui está Judas, lá no início do primeiro século, já tendo que lidar com essa questão. Alguns pensam, mas não seria fabuloso, maravilhoso, se nós tivéssemos uma sede mundial, um escritório central, que segurasse toda a verdade e de lá viesse seguro, nunca mais haveria confusão no meio da igreja de Jesus Cristo. Isso não foi possível nem debaixo dos apóstolos. A luta pela verdade é constante. Nós temos que entender que não podemos ficar aí na acomodação, mas muito alertas e atentos, porque o inimigo é terrível. O maior ataque que ele pode fazer à nossa vida cristã e à vida da igreja de Cristo não é de fora, é de dentro. Quando ele consegue penetrar a chamada quinta coluna dentro da igreja de Jesus Cristo. Do lado de fora, é como você está numa guerra, o inimigo tem o uniforme, o inimigo levanta a bandeira, você sabe quem é. Mas quando alguém camuflado penetra um exército, é terrível, é fatal. É preciso então que nós fiquemos aqui através desses textos, alerta nesta noite sobre isto. E mais, ao pensarmos que outros podem trazer o erro, propagar o erro, olharmos estas coisas que ele diz aqui e pensarmos em nós mesmos. E também nós nos prevenimos de que os erros, deturpações também não nos atinjam, não venhamos abraçá-los. E finalmente, um benefício do que Judas nos apresenta a você nesta noite, é de lhe preparar para você ter uma casca mais grossa. Quantas vezes eu vi crentes, discípulos de Cristo, que abandonaram a igreja porque se escandalizaram ao ver alguém de influência agir assim ou falar não sei o quê. Isso é possível. Acontecia nos dias de Judas,
aqui no primeiro século, na Igreja de Jesus Cristo, e pode acontecer nesses dias nossos. A nossa fé não está em homens, em mulheres, não está em ser humano, mas no Senhor Jesus Cristo e na segurança imutável e infalível da sua palavra. Então também nos dar essa casca mais grossa de não sermos facilmente atingidos quando percebemos que algo de errado atingiu o meio do povo de Deus. Erros didáticos, erros que ensinam, erros que são benéficos para nossas vidas. E aí está a palavra de Deus então falando a você sobre algumas atitudes condenadas. Começa nesses versos Judas falando, alertando, ou trazendo exemplos de atitudes condenadas. Aliás, nesta carta ele trabalha muito com aquilo que chama-se tríade, usando três coisas, diversas vezes. E aqui mais uma vez ele vai fazer isso. Ele vai falar de três atitudes que são condenadas. Então que eu e você, ao observarmos, devemos dizer não, não, não. Seja na integralidade, isto é, se essa atitude condenada, uma delas vier de forma total, ou se for parcial, às vezes vem um pouquinho. Não, 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 nem pouquinho, nem muito. Ele fala que primeiro do que podemos edificar, principalmente como aquilo que chama de religião autocentrada. Ele fala de Caim, no verso 11. Eu creio que Caim é um personagem que todos aqui já ouviram falar. Se você não ouviu falar, eu explico. Segundo o livro de Gênesis, os primeiros dois filhos de Adão e Eva chamaram-se Caim e depois Abel. Caim e Abel. Então Caim é o primogênito de Adão e Eva, o primeiro filho. E nós encontramos a narrativa lá em Gênesis, então, do nascimento desses dois. E o que ele se refere aqui a Caim é baseado especialmente em Gênesis 4, de 1 a 5. Gênesis 4, de 1 a 5. É muito interessante essa experiência aqui de Caim com Deus, e inclusive há muitas análises e até debates sobre o sentido aqui do que aconteceu. Mas o que diz, olha, escute, porque é relevante para entendermos Judas. Ele diz assim a narrativa em Gênesis 4, a partir do verso 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele, Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Aí Deus confronta Caim, e mais à frente no verso 7, entre outras coisas, Deus levanta uma pergunta retórica para Caim. Caim, se você fizer o bem, não será aceito? Pergunta retórica, por quê? Porque na verdade é uma pergunta que faz uma afirmação, isto é, Caim, se você fizer o bem, você será aceito. O que aconteceu ali? Pode-se falar muitas coisas sobre esta atitude de Caim que foi reprovada diante de Deus e a de Abel que foi aceita. Mas entre tudo que você pode dizer, vamos sermos rápidos, objetivos e pensarmos num aspecto. O que há aqui e o que Judas vai falar sobre o Caim é uma religião autocentrada, uma religião fabricada pelo próprio ser humano. O ser humano fabrica a sua própria religião e isso acaba danificando os outros, claro, influenciando no caminho errado. É algo de ter o caráter autocentrado e escolher o seu próprio caminho, proposta de fé, ao invés de ouvir o que Deus diz e revela. Esta religião geralmente que acaba nas minhas próprias virtudes e obras, e eu entendo que é assim que deve ser feito, etc.
Apenas uma pequena indicação, como eu disse, nós não vamos aqui falar muito, há muito o que se dizer sobre essa narrativa de Gênesis, de Caim e Abel, mas note lá quando o texto fala de Abel, que Abel trouxe das suas primeiras crias e a parte mais gorda. Primeiras crias, isto é, não esperou pela terceira e quarta, primeira, e sempre aquela que também era perfeita. Esta Abel levou para o Senhor. Ele se tornou um pecuarista, um pastor de ovelhas. E levou as partes mais gordas. E eu creio que é mais ou menos igual hoje, mas naqueles dias isso seria as melhores partes para se comer, pelo menos no paladar deles ali. A carne mais macia, etc. Enfim, esse foi o tipo de oferta de Abel. Caim fez algo diferente, buscou seu próprio caminho, etc. Então, é uma atitude condenada à religião que é baseada no próprio ser humano. Todo o nosso relacionamento com Deus só é possível a partir do próprio Deus. Eu não posso dizer, olha, creio que há um Deus, e eu vou agora então aqui pensar um pouco e vou montar um esquema de como chegar a esse Deus e ele ter que me receber, etc. Isso é impossível. As Escrituras Sagradas é sempre Deus descendo. E se há algum acerto entre o ser humano e Deus, é Deus colocando. As alianças nas Escrituras e finalmente a aliança em Jesus Cristo é o que é uma iniciativa de Deus. Eu não trouxe Jesus Cristo ao mundo, o Filho de Deus. E muito menos eu planejei ele na cruz por mim. Isso tudo foi iniciativa do próprio Deus. Eu apenas recebo e me submeto. Enfim, a religião não pode ser baseada no ser humano. E então, de alguma forma, Judas está dizendo que essas lideranças estavam criando, fomentando doutrinas, distorções doutrinárias que eram centradas no próprio ser humano. Atitude condenada, mas também é condenada a atitude do lucro objetivado, isto é, o objetivo dessas pessoas era o lucro. E agora, Judas cita Balaão para essa questão. Balaão, aí talvez muitos não ouviram falar de Balaão. Eu não vou falar muito sobre isso. Os leitores de Judas, aqueles que receberam essa carta lá, eram pessoas, como eu disse, que vinham de uma origem judaica, estudaram muito o Velho Testamento. Eles sabiam. Talvez nós aqui não temos ainda tanto conhecimento assim. Mas eu vou fazer algumas indicações. Vamos encontrar Balaão, esse personagem aí, e lá no livro de Números. O livro de Números é um dos livros, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que narra a peregrinação do povo de Israel, que é liberto do Egito por Moisés, conforme Deus enviou Moisés, liberta-os do Egito para levá-los à terra que Deus daria a eles, a terra prometida, saindo da escravidão no Egito para ter a liberdade na sua própria terra. E esses 5 livros narram em grande parte a peregrinação do povo no deserto até chegar à terra prometida por muitos anos. E Números, então, tem essas narrativas. Números 22, 7, 31, 15... fala de Balaão, apenas para termos uma noção aqui deste homem Balaão. Mas como é que Balaão surge? Porque é um outro personagem chamado Balaque. Balaque é rei ali, então, moabita, e está naquela região onde seria a terra prometida para Israel. E Balaque vê esse povo que está migrando, caminhando para a terra, vai passar perto do seu reino, e ele tem medo que este povo, os israelitas que estão migrando ali, peregrinando para a terra, passando pelo seu reino, ele possa sofrer algum ataque. E então Balaque vai buscar esse mágico, profeta Balaão, para amaldiçoar Israel, esse povo que está passando por aí. Então, 2 homens, um profeta meio mágico e o rei Balaque, Balaque, então aí interagindo. 22:7 diz assim: os líderes de Moabe e os de Midian, estou lendo Números 22:7, os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram,
comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Então Balaque, o rei, envia esses mensageiros, essa comissão, com dinheiro, vão lá e cumpre uma maldição de Balaão sobre os israelitas. Avançando em números, apenas para dar mais uma pincelada na história de Balaão, indo para o capítulo 31, verso 15, diz assim: foram elas, falando das mulheres israelitas, no momento de corrupção no meio do povo de Deus nessa peregrinação. Foi terrível. O povo de Deus, inclusive as mulheres, caíram ali em devassidão. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, lugar Peor. De modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. De alguma forma, a corrupção moral aconteceu ali, envolvendo homens e mulheres, e Balaão teve uma influência. Temos essa narrativa lá no capítulo 24, que eu li antes, mas algo mais aconteceu no caminho, e a influência de Balaão levou à perversão do povo de Deus. Mas Balaão surge mais uma vez na Bíblia, além desses textos em Números e além de Judas, surge em Apocalipse. No início de Apocalipse nós temos as chamadas 7 cartas às 7 igrejas. O livro de Apocalipse começa com essas 7 cartas às 7 igrejas. E uma delas é a carta a uma igreja na cidade de Pérgamo. Cidade de Pérgamo, que está lá até hoje. Você pode visitar as escavações, andar ali pelas ruas. É muito interessante a visita a Pérgamo, que fica bem no topo de uma montanha, essa cidade, Pérgamo. E entende-se, inclusive, que a expressão pergaminho vem de Pérgamo, porque eles começaram pioneiramente, disse que eles começaram pioneiramente a usar pele de ovelhas como papel. Não havia papel naquela época ali. Então, Pérgamo, pergaminho, havia nas grandes bibliotecas ali. Enfim, mas em Apocalipse, na carta do apóstolo João a Pérgamo, entre outras coisas, ele diz assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a amar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. Enfim, aí está a figura de Balaão e algumas pinceladas rápidas para nós tirarmos o proveito necessário aqui daquilo que Judas está falando quando ele fala de Balaão. É a questão de religião misturada com lucro, atuação no meio das igrejas, no meio do povo de Deus, objetivando lucro. E nos nossos dias, vemos aqui que isso não é novo, mas nos nossos dias é algo muito fácil e terrível. O mundo evangélico hoje é diferente de, por exemplo, daquele onde eu cresci quando menino, até a adolescência. Era totalmente diferente a situação, o contexto social para nós evangélicos. Era totalmente diferente. Nós éramos uma minoria da minoria da minoria. Na minha escola toda, quando criança eu era o único evangélico. Eu era mais ou menos parecido com um ET. Todo mundo olhava para mim como estranho. A influência era católica romana, prática. Ser evangélico era ser realmente um pária. Eu me lembro uma vez que o bispo da região foi visitar nossa escola pública. E eu nunca tinha visto um bispo em toda essa indumentária. E aquele dia chegou a visita. A nossa cidade era pequena, não tinha bispado, pertencia à região lá, nem sei onde era a sede do bispado. E ele veio à escola. E puseram uma cadeira, quase um tipo de um trono, assim, um lugar mais elevado. Ele sentou, eu vi de longe, aquelas roupas. Hoje já não usam isso mais, talvez em alguma cerimônia aí. Mas eu fiquei olhando aquele manto todo. E a escola toda fez fila para ir e beijar o anel do bispo. A prática, então, que se fazia muito na Igreja Católica Romana. Da escola toda, eu fui o único que não foi. Eu estava dispensado de entrar naquela fila.
Então, isso que eu quero dizer. Mudou muito o mundo evangélico. Hoje, ser evangélico é uma festa. Todo mundo, aí seja o que for, se diz evangélico. E igreja para cada esquina. Da noite para o dia, brota 3, 4 na rua. E então, esse campo, e mais, naquela época não havia igrejas grandes. Hoje, uma igreja do nosso tamanho, no Brasil, era raríssimo. Hoje, o chamado mundo evangélico é uma grande possibilidade de renda. Do ponto de vista do consumismo, capitalismo, o mundo evangélico é um mercadão. Se você souber armar um esqueminha bom, você ganha muito dinheiro. Há muitas pessoas prestando serviço às igrejas, eu creio, a vida cristã. E aqueles estão fazendo bem, graças a Deus. Mas a linha é tênue. Escrever livros no meio evangélico hoje, se você tiver projeção, é lucro. Você ter seguidores no canal, YouTube, etc., é lucro. Há tantos estrelões aí que, se convidados para dar uma palestra ou para cantar, cobram um cachê alto. Há aqueles que cobram entrada. Teve um que veio recentemente por aqui e me falaram que parece que era R$ 40 para entrar para ouvi-lo. Eu fiz as contas, dessa área eu entendo um pouquinho. Ele vai toda semana, auditórios enormes, quanto dinheiro não levanta. Então, é um tempo que temos que tomar muito cuidado. É muito fácil mercadejar a fé e estão mercadejando a fé. E às vezes até pessoas com ensino bom, bem intencionadas, rapidamente cruzam a linha. Eu creio que todo aquele que se dispõe a servir a Igreja de Cristo e o Reino de Deus, tem que ter uma prestação de conta e que imponha limites. Por exemplo, em nossa igreja, todos os salários são determinados pelo conselho da igreja, de todo mundo. Ninguém determina o seu próprio salário. O conselho da igreja, aquele que é eleito pela igreja, que determina. E mais, todos os ganhos são fixos. Por exemplo, este mês entrou mais dinheiro na igreja, o pastor vai ganhar mais. Não é assim. Não é assim. Temos que tomar muito cuidado. Tome cuidado, meu irmão. Não seja uma presa do comércio da fé que está acontecendo de forma abundante por aí. Precisamos tomar cuidado. Caminho de Balaão. E mais, olha, tem cantores e bandas para tocar. A começar das exigências deles, vocês imaginam. É igual de estrelas do mundo. Exigem suítes de hotel, com flores, aqueles negócios todos que artista exige. Terrível, terrível. Algo de muito podre está acontecendo. Essa é a grande verdade. Do ponto de vista espiritual, algo muito podre. Toma cuidado, meu irmão. Não seja ingênuo. Não seja ingênuo com as coisas atraentes, a palavra, o canto, etc. Mas ele também fala aqui de Corá. Você também não deve está muito familiarizado com Corá, talvez alguns aqui estão. Corá surge também no livro de Números, um dos livros lá, os dos 5 primeiros, que conta a peregrinação de Israel, sob a liderança de Moisés e a ministração de Arão, que era o sumo sacerdote, o primeiro deles no povo de Israel, vindo da tribo de Levi. Os levitas, então, a tribo de Levi, os levitas eram os sacerdotes, e o sumo sacerdote, o principal, vinha de lá também. Muito bem, lá em Números 16 nós temos esta figura de Corá. E o que acontece? Escute a narrativa de Números 16, começando com o verso 1. Corá, filho de Izar,
neto de Coate, bisneto de Levi, era levita, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Moisés é o líder estabelecido por Deus e aquele que Deus enviou para tirá-los do Egito. No meio da peregrinação, nessa liderança de Corá, há uma insurgência, uma rebelião. E continua a narrativa. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. O concílio diretor ali. E continua o verso 3. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa. Cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? É a pergunta confrontadora deles à liderança que Deus estabeleceu. Por que vocês, isto é, por que você, Moisés e Arão, se colocam acima da Assembleia do Senhor? O que nós temos aqui é uma revolta, uma insurreição contra a liderança que Deus estabeleceu. Há atitudes condenadas, a postura rebelde contra aquilo que Deus estabelece, sejam as verdades da fé, o evangelho colocado de uma vez por todas, ou seja, a própria liderança que Deus constitui por razões erradas se levanta contra. Claro, se uma liderança que Deus constituiu errar, nós precisamos tratar, mas há uma forma bíblica de tratar. Não é fazendo revolução, subversão dentro do meio do povo de Deus. A Bíblia ensina a confrontação honesta, direta, ser tratada em amor, etc. Erros didáticos que nós temos que observar nessas atitudes condenadas. Mas também ele vai falar, Judas vai falar sobre condições inaceitáveis. Condições inaceitáveis. Ele continua, e no verso 12 ele fala do que eu identifico como destruidores relacionais. Ele fala de rochas submersas. No verso 12, rochas submersas. O que é rochas submersas? Rochas submersas é a coisa mais perigosa que tem para uma embarcação, um navio. O navio está navegando, tudo vai indo bem. Mas sabemos que o navio tem o casco abaixo do nível da água. E, de repente, lá no meio, há uma rocha que está quase na superfície da água. Mas ninguém consegue ver. E o navio passa por ali e a rocha rasga o casco, o fundo do navio. Rocha submersa, um perigo. Ninguém vê, mas está ali, causa danos. Não se vê, mas é terrível. É fatal. E ele fala dessas rochas submersas que estão onde? No verso 12. Estão nas festas de fraternidade de vocês. O que é festa de fraternidade? Ela é chamada das festas do amor. A palavra, aliás, no original, é a palavra da raiz da palavra do amor, do ágape. E então, na igreja, nestes primeiros séculos, até no segundo século, havia as festas de fraternidade, que era um encontro da igreja, da fraternidade cristã, da comunhão em Cristo, onde eles comiam uma refeição. E nesse momento, eles também celebravam a ceia do Senhor, a comunhão que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu, o pão e o vinho, falando da sua morte. Então, havia o cerimonial da ceia do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo instituiu, como uma parte ali, mas havia também a confraternização, ser fraternal ali em Cristo uns com os outros. Era uma expressão da comunhão da igreja em Cristo, à volta das verdades do Evangelho. E ele diz, no meio dessas festas fraternas de vocês, tem rochas submersas. Rochas submersas. E ele fala dele que eles terem um comer desonroso. Esse pessoal infiltrado tem um comer desonroso. E a palavra desonroso é mais literalmente irreverente. Irreverente. Desprezariam ele alguns aspectos ali da cerimônia? Talvez não.
A irreverência não precisa ser necessariamente uma atitude de deboche, mas irreverente com relação à pureza da verdade, da fé, daquilo que é pregado, isto é, liberdade de distorcer, questionar, colocar em dúvida e assim por diante. É uma coisa terrível. Ainda há muito tempo atrás, alguém me mandou um videozinho e sempre manda e me pergunta, aí eu tenho que dar uma olhada para dar uma resposta. E lá estava um pregador, que é bem conhecido, lamentavelmente tem posturas que me faz lembrar muito o texto até de Judas. E ele disse declaradamente, nós precisamos atualizar a Bíblia. O que ele quer fazer? Bem, interpretar corretamente eu entendo que temos que fazer. Nós temos um texto antigo aqui. Nós temos que entendê-lo e aplicar para as nossas vidas. Atualizar não é uma questão da interpretação. Atualizar é tomar o texto e coaduná-lo com o nosso pensamento ou cultura atual. Vamos já ouvir outro videozinho que me mandaram, fui premiado com mais um. Precisamos redefinir o pecado. Redefinir o pecado. Está com data vencida esse negócio de pecado. Enfim, rochas submersas, estou falando de um pastor, tem audiência. Tá? Rochas submersas, é um pastor, quem que percebe que essa rocha está no caminho? Ninguém vê. Festas de fraternidade, comer desonroso. E eles se revelam aos poucos. Aos poucos. Condições inaceitáveis. Temos também aqui servos interesseiros, pastores que cuidam de si mesmos. Esses que estão ministrando com segundas intenções. Relacionam-se com crentes, com pessoas crentes, ou com as igrejas, sempre com segundas intenções, de que ele vai tirar ali de proveito. E isto acontece muito. É terrível, é terrível. E mais, nós temos aqui essas lideranças imorais. Lideranças imorais, ele fala de ondas espumando, atos vergonhosos. Quando a onda bate, às vezes, em certos dias, ela descarrega uma espuma ali. Em geral, é uma questão de reação de matéria orgânica ou algo químico que não é problemático. Mas a onda também traz, muitas vezes, nesse descarregar, impurezas, sujeiras que caíram no mar, foram achados no mar. E a praia fica suja. É desse tipo de coisa que ele está falando, aquela escória que vem na onda. E ele vai dizer, então, que eles são como estas ondas que descarregam seus atos vergonhosos. Porque quando eles deturpam a fé, isto afeta a moral. E as duas coisas sempre vão juntas. Enquanto nós batalhamos pela fé em Jesus Cristo, isso preserva a nossa ética. Quando nós começamos a querer atualizar esse negócio aqui, a ética vai mudar. Esse pastor que eu citei mesmo, ele insinua muita mudança ética daquilo que a Bíblia ensina. E mais, falando de condições inaceitáveis, temos aqui esses influenciadores reprováveis. Ele vai falar de estrelas errantes. Estrela chama atenção. Brilha num pano de fundo escuro, lá está aquela luz. E por isso é que vai se chamar das pessoas que têm destaque no meio artístico do quê? De estrelas. Os holofotes se voltam para eles e todo mundo olha para eles. Através da mídia, através dos palcos, etc. Mas só que ele diz que são estrelas errantes. E a ideia aqui é da estrela cadente. Todos nós já vimos. De vez em quando parece que uma estrela caiu. Na verdade, um meteorito, entrou em contato com a atmosfera e some. Primeiro brilha cruzando rapidamente assim, aí some. Ele diz, esses aqui, esse pessoal todo, ai deles, estes homens, são essas estrelas errantes, são reservadas para as trevas.
Eles brilham, encantam, influenciam. Tem a palavra fácil, são muito bem articulados, cantam bem, tocam bem, escrevem bem. São estrelas, chamam atenção. Mas são estrelas errantes. Estão brilhando, passando pelo firmamento que estamos olhando, chama-nos a atenção, uma trajetória rápida, brilhante. Daqui um pouco somem. Eles estão condenados nas mãos de Deus. Esse brilho deles é passageiro. A condenação, as trevas os aguardam. Deus já tem a condenação para eles. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. O erro nos cerca e tenta penetrar nossas vidas, a vida da igreja e o meio todo da igreja da cristandade. Fique atento. Fique atento também que esses erros não sejam achados em você mesmo, em alguma medida. Um deles. Então, que esses erros aqui que ele aponta sejam didáticos para que eu mesmo, você, cuide. Nos cuidemos de nós mesmos. E, finalmente, estejamos atentos, mas através desses erros didáticos, possamos estarmos mais preparados, ensinados, para resistir quando estas coisas forem achadas no meio do reino de Deus e não venham nos escandalizar, nos afastar da fé, e nós não queremos mais nada com a fé, porque lá aconteceu isso, fulano fez isso, etc. Note os erros de lideranças. Note os erros de lideranças para rejeitá-los, mas tirando lições para a sua vida, e blindando-se de se escandalizar com eles. Que o Senhor nos firme assim, nos torne mais maduros e possamos desta forma caminhar melhor com o Senhor, com passos mais firmes, não titubeando, mas com convicção, e as ações do maligno jamais nos tire desse caminho. Amém? E amém. Vamos orar.